Gostando ou não da dominação dos filmes de super-heróis nos cinemas após os anos 2000, não há como negar que o subgênero se tornou um dos mais populares, lucrativos e adorados desde o início da sétima arte. Com os primeiros passos dados pela DC Comics e a Warner, ainda nos anos 70, passando pela venda de licenças da Marvel ao cinema para evitar sua falência e a consolidação dos universos cinematográficos na década passada, filmes com heróis mascarados, superpoderosos e vilões megalomaníacos têm arrastado multidões para o cinema e, mais recentemente, invadindo os lares através dos serviços de streaming. No entanto, mesmo com o tamanho alcance e investimento dos estúdios, isso não significa que todo e qualquer lançamento se torne um sucesso instantâneo. Na realidade, temos inúmeros exemplos de produções que, por um motivo ou outro, não conseguiram atingir o resultado comercial esperado ou equivalente a outros títulos populares, mesmo quando apresentam qualidades superiores a estas. Seja por um orçamento modesto, campanha de marketing fraca, classificação etária restritiva ou um argumento com potencial mas sem grande apelo entre as massas, muitos filmes de super-heróis não conseguiram atingir as bilheterias milionárias de seus concorrentes, e muitas vezes não recebem o crédito e a importância merecida, mesmo trazendo um novo frescor para o subgênero que ano após ano vem se tornando mais formulaico e cansativo. Pensando nisso, separamos uma lista com 10 dos filmes de super-heróis que merecem maior reconhecimento do que lhes foi conferido em seus lançamentos. Para essa lista, não consideraremos apenas filmes baseados em histórias em quadrinhos, mas toda e qualquer obra notável que traz ao menos parte dos elementos que ajudaram a consolidar o subgênero, como personagens mascarados, com proficiência em combate, habilidades sobre-humanas e que por algum acontecimento trágico, intervenção do destino ou mesmo por acidente, iniciaram uma cruzada de combate ao crime e às forças do mal. Antes mesmo de X-Men o filme e Homem-Aranha arrastarem multidões para os cinemas, o primeiro grande filme da Marvel veio com Blade, o Caçador de Vampiros, que foi o início da trilogia que trouxe a caracterização imponente de Wesley Snipes no papel principal. Mesmo para a época, em termos de efeitos visuais, o filme não se sustentava, ainda mais tendo sido lançado um ano antes da revolução tecnológica trazida em Matrix, além de ter um antagonista que não faz jus ao personagem central, sem qualquer senso de ameaça vinda da atuação de Stephen Dorff. Porém, o filme compensa essas falhas com a sanguinolência esperada para um filme de vampiros, uma trama que respeita os quadrinhos, mas que também moderniza o protagonista para os novos tempos, e cenas de ação divertidas e bem coreografadas que aproveitam as habilidades em artes marciais de seu ator principal. 4 anos depois, sua sequência, Blade 2, conseguiu ser tão boa e em alguns aspectos ainda melhor do que o seu antecessor, graças à visão do diretor Guillermo del Toro, que, como em outros de seus trabalhos em filmes de super-heróis, aposta em conceitos originais, mas sem perder a essência de seu material fonte. Além disso, aqui temos um trabalho espetacular de maquiagem e um vilão muito mais amedrontador do que do filme anterior, contando com todo o gore, sangue e escatologia esperados em um filme dessa natureza. Infelizmente, seu terceiro capítulo, Blade Trinity, colocou tudo a perder com um roteiro estúpido, personagens secundários sem carisma, cenas de ação que apelam para efeitos visuais, cortes excessivos e um vilão sem qualquer senso de ameaça. Muitos desses problemas se devem ao caos ocorrido nos bastidores do longa, com discussões acirradas entre Wesley Snipes e o diretor e roteirista David S. Goyer. Ainda assim, os dois primeiros filmes para quem busca filmes e heróis mais viscerais. Baseados nos relativamente populares quadrinhos de Mark Millar e John Romita Jr., Kick-Ass traz um novo frescor ao subgênero e mostra as consequências reais se caso um adolescente nerd sem treinamento decidisse combater o crime. O resultado disso, ele seria socado, chutado, esfaqueado, baleado e provavelmente assassinado. Apesar da violência explícita que o diretor Matthew Vaughn emprega em seu longa, ele é acompanhado de um humor ácido, autorreferencial e satírico que se encaixa adequadamente à proposta do longa, que consegue ao mesmo tempo ironizar e homenagear os filmes de super-heróis. Além disso, temos um grande elenco fazendo parte do filme, com Aaron Taylor-Johnson, Chloe Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong e Nicolas Cage interpretando personagens propositalmente caricatos e divertidos. Infelizmente, sua sequência não conseguiu atingir o mesmo nível de seu antecessor, e as chances de um terceiro filme para encerrar o arco de Kick-Ass, Hit Girl e companhia estão cada vez mais distantes. Embora chamar o protagonista V de herói possa ser uma alegação polêmica, não há como negar que a aclamada HQ V de Vingança, de Alan Moore, tem nesse personagem diversos elementos típicos de um super-herói moderno, como a sua identidade secreta, habilidades sobre-humanas e uma jornada para combater a força maligna, nesse caso representada por um governo autoritário em uma Inglaterra distópica. Sua versão para os cinemas retém muito da essência dos quadrinhos, mas com as devidas modificações, como foco maior em cenas de ação, sobretudo em seu terceiro ato, que difere muito do visto na graphic novel, mas sem desrespeitá-la. Dirigida
por James McTain, sob os cuidados das Wachowskis, a versão de V de Vingança para os cinemas é um filme intrigante, com cenas de ação bem dirigidas e um elenco de estrelas, com destaque para Hugo Weaving interpretando o protagonista sem revelar a sua identidade durante todo o longa, e de Natalie Portman, que se comprometeu com a personagem Ivy Hammond, e seu desenvolvimento é cruel e satisfatório do início ao fim. Um filme com mensagens poderosas sobre a força do povo, a corrupção de um governo e a luta por liberdade. Esse é um filme que, tal como seu material fonte, eternizou o significado do 5 de novembro. Baseado nos quadrinhos cult de James O'Barr, o filme O Corvo, infelizmente, é mais lembrado pela tragédia nos bastidores que acarretaram na morte precoce do ator Brandon Lee do que pela qualidade da obra em si. Mesmo assim, temos aqui uma adaptação decente do intrigante personagem Eric Draven, que é ressuscitado por um corvo para se vingar daqueles que o assassinaram e ainda tiraram a vida de sua namorada, Shelley. Com uma estética sombria, cenas de ação estilizadas e uma atuação dedicada de Brandon Lee, O Corvo é um filme com um tom mais adulto e pesado que se coaduna com os quadrinhos originais e ainda lhe confere uma identidade única se comparada a outros filmes de super-heróis. Uma pena que, após o primeiro filme, foram feitas sequências sem a mesma equipe e de qualidade drasticamente inferior. Resta torcer para que o vindouro reboot faça jus aos quadrinhos e ao legado do filme de 1994. Criado em 1918 por Johnson McCulley, o Zorro é um personagem que já se tornou icônico na cultura pop, protagonizando quadrinhos, seriados e diversas outras mídias do entretenimento. No entanto, sua popularidade foi reduzida com o passar dos anos, até que no início dos anos 90, Steven Spielberg iniciou um projeto para levar o icônico personagem de volta aos cinemas. Inicialmente planejado para ter o diretor Robert Rodrigues comandando o projeto, por questões de orçamento, o mesmo se retirou da produção e deu espaço para Martin Campbell assumir, após o sucesso de 007 contra GoldenEye. Com Antônio Bandeiras escalado para o papel, juntamente com Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins, a Máscara de Zorro chegou aos cinemas com todos os elementos consagrados de um filme de origem de super-herói. Como direção arrojada nas cenas de ação, um elenco em completa sintonia e dedicação aos papéis e uma trilha sonora característica da ambientação da época, o filme é um achado, com entretenimento constante do início ao fim e uma modernização bem-vinda do clássico personagem. Infelizmente, sua sequência, A Lenda de Zorro, também sofreu uma considerável queda de qualidade e também de bilheterias, sabotando assim uma franquia de enorme potencial, mas que não foi devidamente explorado. Depois de ter sido desmoralizado pela versão espalhafatosa de Joel Schumacher, o Batman recebeu uma segunda chance nos cinemas em 2005, quando o ainda desconhecido diretor Christopher Nolan uniu forças com o roteirista David S. Goyer para criar uma versão mais realista do Homem-Morcego, trazendo de volta o lado mais sério de suas histórias clássicas. Com inspiração em quadrinhos como Batman Ano 1 e O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, Batman Begins seguiu os moldes de Superman no filme, ao mostrar em detalhes a origem do Homem-Morcego, desde o trágico evento familiar que traçou seu destino, passando por seu treinamento e a escolha do símbolo do morcego para combater o crime em Gotham. Apesar da montagem truncada nas cenas de ação, dificultando a sua total compreensão, a visão de Nolan para o universo do Batman se mostrou certeira, sendo complementada pelo elenco estelar formado por Christian Bale, Liam Neeson, Gary Oldman, Morgan Freeman e tantos outros, além de uma trilha sonora forte de Hans Zimmer e James Newton Howard. Quando se fala em filmes de origem, Batman Begins é um pináculo de inspiração para obras dessa natureza, e que merece maior reconhecimento, mesmo ficando sempre à sombra de sua sequência, O Cavaleiro das Trevas. Além de dirigir outro grande filme de super-heróis, como Blade 2, Guillermo del Toro também foi o responsável por dar vida às cultuadas HQs do Hellboy, criação máxima de Mike Mignola. Apesar de fazer diversas mudanças no cânone e na caracterização do protagonista, o esmero estético do diretor, desde o excelente trabalho de direção de arte até a maquiagem e o trabalho com próteses para a criação do Hellboy, tornam sua primeira aventura uma boa opção de entretenimento. Porém, em Hellboy 2, O Exército Dourado, tudo foi elevado ao quadrado, com cenas de ação espetaculares, um vilão bem desenvolvido, cenários ainda mais impressionantes e um evidente desejo dos envolvidos em criar uma sequência ainda melhor e maior. Desde a inventiva cena de animação, narrando a história do Exército Dourado, até o empolgante terceiro ato, Hellboy 2 é um dos melhores filmes do subgênero. Equiparável à sua qualidade é o sentimento de insatisfação em saber que provavelmente não teremos a terceira parte para fechar a história originalmente pensada por Del Toro, o que resultou no reboot da franquia que foi recebido de maneira mista por público e crítica. Assim como toda a franquia longeva, a saga dos X-Men no cinema foi repleta de altos e baixos. A primeira trilogia teve um início eficiente, uma sequência superior e um terceiro filme desequilibrado, enquanto a trilogia solo do Wolverine teve um início fraco e foi melhorando em suas sequências. Eis que os realizadores decidiram voltar no tempo e mostrar as origens do embate entre o Professor Xavier e Magneto em X-Men Primeira Classe, o que se mostrou um esforço eficiente, apesar das incongruências temporais com a trilogia anterior. Porém, foi em X-Men Dias do Futuro Esquecido que essa proposta e a franquia como um todo
século chegaram em seu ápice. Baseado nos quadrinhos homônimos de Chris Claremont e John Byrne, temos a união de duas gerações de mutantes em um filme com uma trama envolvente, que consegue equilibrar melhor o desenvolvimento de suas dezenas de personagens, que conta com grande interação entre o elenco clássico e o moderno e possui um desfecho empolgante e promissor para o futuro. Infelizmente, esse futuro não foi muito favorável, com os resultados decepcionantes de X-Men Apocalipse e Fênix Negra, mas Dias de Futuro Esquecido continua sendo um dos melhores exemplares dos filmes de super-heróis, e o melhor filme a reunir os mutantes da fase da Fox. Antes mesmo de se consagrar como um dos melhores filmes de origem, com o Homem-Aranha, Sam Raimi já demonstrava sua paixão por super-heróis nesse pequeno grande filme que era ao mesmo tempo uma homenagem aos quadrinhos dos anos 30 e aos filmes de horror da Universal, Darkman, A Vingança Sem Rosto. Contando com o isolado Liam Neeson no papel principal, temos um protagonista distinto, com uma história de origem cruel e sádica que é complementada por um visual e habilidades exóticos que só ajudam a tornar o filme e seu personagem ainda mais memoráveis. Mesmo com um orçamento reduzido, Raimi traz sua proficiência e habilidade em converter limitações em inspiração e faz de seu primeiro filme de super-heróis uma opção de entretenimento que foge dos padrões, mas que merece maior reconhecimento. Após esse filme, o diretor não retornou à franquia, que prosseguiu nos quadrinhos da Marvel, e também em suas sequências lançadas diretamente em home video, com nova direção e elenco que, apesar da qualidade inferior, tem a sua legião de fãs. Tanto Raimi quanto Liam Neeson já se mostraram interessados em trazer Darkman de volta aos cinemas. Resta torcer para que isso se concretize. Embora o icônico policial do futuro não venha dos quadrinhos e as intenções dos realizadores sejam mais voltadas para o sci-fi do que para super-heróis, o primeiro filme do Robocop traz diversos elementos que compõem os filmes modernos do subgênero, além de possuir grandes cenas de ação, frases icônicas, uma parte técnica que ainda impressiona e um protagonista de visual memorável. Não à toa, Robocop estendeu seu sucesso para outras mídias, incluindo os quadrinhos, além de render duas sequências e um reboot, que apesar de não atingirem a qualidade do original, possuem seus respectivos grupos de apreciadores. Um clássico do cinema, ousado em sua proposta, com humor ácido e violência explícita, que infelizmente não se vê tanto nos filmes modernos. Diante do exposto, vemos que o gênero de super-heróis vai muito além dos blockbusters milionários que a Disney e a Warner lançam todos os anos, inclusive com alguns títulos que podem ser considerados como obras-primas e que, com a facilidade e acesso que temos a todo e qualquer filme, merecem o reconhecimento que não lhe foi devido em seus lançamentos.